Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 589 e Paulo vai agora começar a falar sobre alguns deveres, algumas características das pessoas que ocupavam cargos de ministeriais, de liderança, né? Então ele fala aqui no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, ele fala assim, versículo 1: Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. O que é episcopado? É referente a bispo, né? Episcopado é um cargo de bispo dentro da igreja. Se você aspira a isso, se você tem o desejo de chegar a essa posição, é uma excelente obra, está desejando algo muito bom. Lembrando que não é para todos, tá? Precisa ter um chamado de estar ali 100%, né? Deus deu chamados para todos nós, cada um tem um chamado, uma missão específica, né? Temos 7 esferas de atuação dos cristãos e uma das esferas é a igreja, né? Então, se você tem um chamado para atuar nessa esfera da igreja em tempo integral, amém. Então é bom que a sua vontade ela seja a mesma da vontade de Deus, né? Temos que examinar aí os nossos corações e saber de onde vem o desejo de chegar a um cargo de liderança alto dentro da igreja. Tá? Se isso for realmente um desejo de Deus, se isso estiver dentro do chamado, isso é maravilhoso, maravilhoso. Versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Olha só, essa palavra aqui ela já define muitas das coisas que ele vai falar aqui, mas irrepreensível, ou seja, é aquela pessoa acima de suspeita, é uma pessoa que já foi tão provada, o caráter dessa pessoa já foi tão provado, o caráter já foi tão provado, tão testado, que ele passou em todos os testes, que é uma pessoa acima de suspeita, né? Então, se tiver algum escândalo, alguma coisa, ele é tão confiável que ele está acima disso, né? Lógico, todos nós somos homens e podemos cair, né? Quantos homens de Deus já vieram cair? O exemplo de Davi, né? Davi, um grande homem de Deus, e caiu feio, né? Então, mas quem almeja essa posição de liderança dentro da igreja ministerial, é importante que seja uma pessoa que não venha a cair, que venha a se manter firme, porque o inimigo ele vai tentar derrubar, ele vai tentar atacar essas pessoas que estão nessas lideranças de igreja, porque quando ele consegue fazer alguma dessas pessoas cair, o estrago é gigantesco. Gigantesco. Então, essa pessoa tem que ser uma pessoa irrepreensível. Que mais que ele fala aqui sobre essa pessoa, o bispo? Tem que ser esposo de uma só mulher, né? Isso lá na época muito bem frisado isso, né? Hoje já é mais tranquila essa questão, né? Mas que seja esposo de uma só mulher, que honre a sua mulher, que seja uma pessoa dedicada à família também, isso é importantíssimo, né? Temperante, ou seja, que tenha um temperamento, que saiba dominar o seu temperamento, tá? Que seja sóbrio, ou seja, que não se embriague, que fale com clareza, com sobriedade, que seja uma pessoa modesta, tá? Uma pessoa modesta que não queira coisas, que não se atraia com coisas muito grandiosas, né? Que seja hospitaleiro, isso é fundamental, né? A pessoa ser hospitaleira é a pessoa gostar de gente,
gostar de receber pessoas, gostar de interagir, de relacionar com pessoas. E a hospitalidade é algo muito importante, principalmente naquela época, né? Hoje também, lógico, mas naquela época ainda mais ainda, né? Onde as pessoas elas precisavam se hospedar nas casas. Hoje a gente tem hotel, tem Airbnb, né? Tem muitas outras opções, mas naquela época, a maior parte das vezes tinha que se hospedar nas casas das pessoas, né? Que seja uma pessoa apta a ensinar, que seja paciente, que tenha esse dom do ensino, que queira ensinar, porque com certeza ela vai ter um grande conhecimento, né, das Escrituras, da palavra de Deus. Então ela tem que ter essa aptidão, tem que ter essa vontade de passar aquilo que ela sabe. Outra coisa, não dado ao vinho, né? Que não seja uma pessoa que goste de vinho, que goste dessa sensação, né? de embriaguez, que não seja violento, né? Que não seja uma pessoa agressiva, iracunda, uma pessoa que seja nervosa, né? Porém cordato, que seja uma pessoa educada, polida, inimigo de contendas, que fuja, que seja um pacificador e não uma pessoa que gosta de entrar em brigas e contendas e discussões, que não seja avarento, uma pessoa mão aberta, uma pessoa generosa, que não fique avarento, que não fique, né, mão fechada, que seja egoísta. Né? Também ele fala aqui que governe bem a sua própria casa. Olha só, né? já tinha falado de uma mulher só, né? Referente à família, agora que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Tá? Então tem que ser um pai de família, tem que ser um pai, né? Alguém que governe, que saiba disciplinar com amor, com respeito, né? Não trazendo ira aos filhos. E ele bota aqui entre parênteses: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Né? Então a família, eu gosto do bispo Robson, ele sempre fala, né? O bispo da Sara Nossa Terra, meu bispo, ele sempre fala que a família é um laboratório da nossa missão. Então a família, o casamento são lugares onde a gente vai testando aí testando o nosso caráter, testando, né, os nossos talentos, e vamos nos afiando, né, aprendendo a perdoar, nos relacionar, crescendo. É muito crescimento dentro desse ambiente familiar, né, com as pessoas que estão conosco no dia a dia. Então a pessoa que chega a esse cargo de bispo, né? Eu citei aqui o bispo Robson, né? Que com certeza tem todas essas características, né? Todos esses talentos aqui, né? Esses pré-requisitos para ser bispo. Então é isso. Né? E não seja neófito, ou seja, não seja uma pessoa nova na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Né? Então, assim, a pessoa que muito rapidamente se coloca num cargo de liderança, assim, como um bispo. O bispo é aquele que ele supervisiona igrejas, né? Então, são várias igrejas supervisionadas, várias partes da igreja, né, em algumas cidades, então às vezes mais de uma cidade. Então é uma liderança, né, onde o inimigo ele vai ficar ali o tempo inteiro querendo derrubar essa pessoa para que o estrago seja grande, para que impacte, né, para que a igreja se abata. Muitas pessoas acabam, né, saindo da igreja, se revoltando, né, falando assim: poxa, se essa pessoa aí que é bispo, né, que tem essa vida de santidade, todo esse conhecimento, não consegue ter uma vida de santidade, imagina eu. Né? Então isso acontece muito na igreja, por isso que o inimigo ele tem como um alvo assim, muito forte
essas pessoas, né? Essa liderança. Tá? Mas não deixe de querer isso por causa de ser um alvo do diabo, que todos nós somos, e quanto maior essa liderança, também maior são os anjos que nos protegem, maior a proteção de Deus, a segurança de Deus. É só a gente realmente vigiar e orar para que nada de mal aconteça. Amém? Então ficamos por aqui hoje, né? Bom, na verdade tem mais um versículo que eu quero trazer, versículo 7. Então, pelo contrário, né, que não seja neófito, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, né, de fora da igreja. As pessoas de fora da igreja têm que testemunhar bem a respeito dele. Né? Por exemplo, se tem empregada doméstica, tem que ter um testemunho bom lá dentro de casa com essas pessoas. Né? Se tiver algum outro emprego ou alguma profissão, alguma outra atividade, né? De repente não profissão, né? Porque o bispo ele tem que ter uma dedicação mais exclusiva, mas alguma outra atividade fora, é importante que tenha bom testemunho das pessoas de fora. Amém? A fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. É vergonhoso, né? Quando alguém nessa posição cai e é pego às vezes, prostituição ou qualquer outro tipo de coisa, né? Envolvimento com coisas erradas, com pecados que acabam vindo à tona. Isso é muito vergonhoso, é muito humilhante e faz um estrago na vida da pessoa e na vida da igreja também. É isso que o inimigo quer e não vamos deixar que isso aconteça. Amém? Então vamos orar também para essas pessoas que estão nesses cargos de liderança na igreja. Senhor Deus, Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor venha a proteger, Pai, todas as pessoas que têm esse cargo de bispo ou de liderança grande dentro das igrejas. Pai, que o Senhor venha, Pai, a fortalecer, que essas pessoas estejam vigiando e orando cada vez mais, Senhor Deus, e que não haja escândalo, Senhor Deus. Tantas coisas já aconteceram ruins dentro da igreja, que não haja mais escândalos, que as pessoas estejam verdadeiramente aprendendo, Senhor, com exemplos, com situações de outras pessoas que aconteceram, inclusive dentro da Bíblia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te recebemos como nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus, e pedimos, protege-nos e que sejamos irrepreensíveis. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.